FAD, esse trabalho de conclusão de curso, e em concordância também com essa questão do que a FAD propõe, né? A FAD propõe sempre trazer tudo para vocês de forma simples, de forma engajada, para que vocês possam estar sempre sendo a voz da FAD. Enquanto nós conversamos, né, em reuniões, em conselhos, vimos essa necessidade, essa preocupação em poder clarear mais vocês sobre a escrita do TCC, sobre a apresentação, tudo que venha a ser na área do TCC. A professora Lenice já é mestre nessas questões, né, das práticas, ela tem um conhecimento riquíssimo e vai dar uma contribuição valiosa para todos vocês. O palco é todo seu, professora Lenice. O palco é ótimo, né, Adriana? Pessoal, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês de novo, para a gente falar um pouquinho aí sobre trabalho de conclusão de curso. O bom deixa eu só aumentar o meu áudio aqui que está baixo. O bom do trabalho de conclusão de curso, pessoal, é que todos nós passamos por isso, né? E estamos aqui, firmes e fortes. O que a gente precisa, na verdade, é de um caminho, né? De algumas pegadas aí para a gente poder trilhar, para facilitar para nós essa etapa aí que é tão trabalhosa, né? E que tira o sono aí de muitos estudantes e, por que não, dos professores também. Então, nós vamos falar um pouquinho, nós vamos refletir sobre o trabalho de conclusão de curso aqui, do curso de pedagogia. Vou mostrar para vocês o melhor caminho que vocês podem percorrer para facilitar o trabalho de vocês, não que isso vá acarretar menos conhecimento, muito pelo contrário, mas que a gente possa realmente, depois de tanto trabalho aí, olhando para trás, que a gente possa realmente fazer um TCC aí de valor, um TCC que possa realmente agregar conhecimento, um TCC que possa fazer diferença aí no trabalho de vocês. Porque o TCC, ele é para isso, pessoal. O trabalho de conclusão de curso, ele não é simplesmente para você pegar o seu diploma. Claro que ele é pré-requisito, mas ele é como se fosse um condensado daquilo de tudo que você aprendeu durante todo esse tempo estudando, né, no curso de pedagogia. É como se fosse um apanhado daquilo que realmente, nossa, eu gostei desse tema durante o meu curso, eu quero aprofundar nisso, e o meu trabalho de conclusão de curso vai ser sobre isso. É aqui que nós vamos realmente perceber e ver, de fato, o suco que você conseguiu filtrar aí durante o seu percurso no curso de pedagogia, certo? Porque você só vai conseguir fazer um bom trabalho de conclusão de curso, primeiro, com a boa orientação, segundo, com a leitura, e terceiro, com a bagagem que você carrega aí durante todo o seu percurso. Porque não adianta nada também você ler, pesquisar, se você não conseguiu aí se apropriar de tudo que você ouviu e leu durante todo o seu curso. Então, a gente vai refletir um pouquinho para a gente poder chegar aqui a um denominador comum, para a gente poder chegar aqui realmente naquilo que vocês precisam, tá bom? Vou abrir para perguntas a partir do né, do nosso caminhar aqui. Os alunos podem levantar a mão, pode perguntar, e os professores também, tá? Pode passar, professor Daniel. Nós vamos fazer aqui algumas reflexões sobre o trabalho de conclusão de curso, certo? Vocês sabem, pessoal, vocês que estão aí, claro que vocês sabem, né? Mas vocês têm aí uma noção do caminho que você quer percorrer no seu trabalho de conclusão de curso, a linha de pesquisa. O que vem a ser uma linha de pesquisa? Vocês têm clareza sobre isso? Alguém quer falar, quer colocar no chat?
Quer levantar a mão? Pode falar. Nós estamos no Meet, para ser mais democrático, né? Ninguém quer falar, não? Não? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Muitos estão querendo falar. Estou ouvindo, professora. Quando você fala sobre a linha de pesquisa, você fala sobre, tipo assim, qual que é a sua defesa, o tema que você escolheu para defender na educação, na pedagogia. O que que precisa, o que que você vê que está faltando, né, para melhorar na educação, é isso? Então, veja bem, é por aí, né? Não é bem isso, ao colega que já falou que não faz ideia do que seja uma linha de pesquisa. Eu também não, que eu Tia achava que era isso. Tia Lúcia, pode falar, tia Lúcia. Boa noite, Boa noite. prazer estar aqui na sala. Então, Prazer. na, nessa área da linha, o termo, né, que ela colocou para a gente responder, a gente defende uma forma mais ampla, serve para a gente estudar, desenvolver um projeto de forma ampla, né? Você escolhe o que você quer estudar e começa a avaliar, né? No caso, por exemplo, eu com os alunos lá, a gente está fazendo educação hospitalar. Então, de forma ampla, a gente vai desenvolver essa linha de estudo, desenvolvendo um projeto, né? Domínio temático, a metodologia, o que é que ele vai querer, essa pesquisa, se vai ser quantitativa, qualitativa. Eu entendo que vai delimitar essas questões aí. Isso. Ver a forma ampla do trabalho. O que é que ele quer? Se vai fazer se ele vai fazer questionário, se ele vai pesquisar, vai fazer planilha. Eu entendo que é por aí. Isso, por aí. Então, vamos ver aqui. Vocês podem anotar, tá, pessoal? Então, veja bem, a linha de pesquisa, gente, linha é caminho, né? Quando a gente fala em trabalho de conclusão de curso, seja ele de qual curso for, a linha é aquele caminho que a gente vai seguir. E essa linha de pesquisa, ela tem vários vieses, né? Várias ramificações que eu posso seguir também. Então, o que é a linha de pesquisa? Ela delimita para mim a pesquisa que eu tenho que fazer. Ou seja, eu não posso sair pesquisando ao léu qualquer coisa. Ah, eu quero falar sobre isso. Não, por quê? Por que as linhas de pesquisa elas existem? Para atender uma demanda social, primeiramente, certo? O que acontece? A faculdade, todas as faculdades, elas delimitam, seja no curso de graduação, seja no mestrado, seja no doutorado, elas delimitam aí as linhas de pesquisa a serem estudadas. E por que elas fazem isso? Para que aquilo que vai ser pesquisado, aquilo que vai ser estudado, realmente faça sentido para a sociedade, seja um trabalho que tenha significado social. Certo? Por isso que eu não posso, eu quero pesquisar sobre literatura no ensino de literatura. Então, eu tenho primeiro que olhar se a minha faculdade ela tem essa linha de pesquisa, né? Que é o ensino de literatura, letramento literário. Então, eu preciso estar bem por dentro das linhas de pesquisa aí que a faculdade oferece. Então, quando você estudante e professor, você abre o AVA, né, que é o ambiente virtual aí do aluno. Você vai ter lá as orientações para o seu TCC. Você tem deixa eu só pegar aqui, você tem o regulamento, né, peraí, gente, cadê eu aqui?
Achei. Você tem um regulamento aí para fazer o seu TCC. E é lá nesse regulamento que você vai ver as linhas de pesquisa que você vai poder pesquisar, né? Que você vai poder fazer. Aí as dúvidas já começam aí, né? Nós temos aí 3 principais linhas de pesquisa. Aí o estudante fala, nossa, tá... Lá tem essa linha de... Tem só essas 3 linhas de pesquisa, mas eu queria pesquisar sobre tal coisa, né? Tal tema, tal assunto. Mas talvez o seu tema se encaixe naquela linha de pesquisa, tá? Então, é isso de linha de pesquisa, para o nosso caso aqui, não é uma preocupação tão grande assim, certo? Porque nós estamos falando de graduação. Então, você tem só que se atentar em estar sempre em diálogo com o seu orientador, ou comigo, para que a gente possa falar com você. Não, legal, essa pesquisa sua tá em cima, pode continuar, faz parte das linhas de pesquisa aí que a gente pretende. Certo? Até aqui tudo bem? Deu para entender o que é uma linha de pesquisa? Vocês vão precisar disso aí para a vida de vocês também. Não é só para o TCC aqui, não, tá? Então, olha só. Pensando nisso, né, em linha de pesquisa, a gente já parte aí para a relação que tem o meu trabalho de conclusão de curso e a importância dele para a sociedade. Não é só fazer uma pesquisa, pessoal. Ela tem toda uma função social. Quando você se propõe a fazer um artigo científico, é porque, primeiro, ele tem importância científica, né, e ele tem importância social. Né, ele vai fazer diferença. Sua pesquisa, ela pode fazer diferença aí para futuros pedagogos, para quem está entrando na universidade. Lê o artigo que eu escrevi lá na minha conclusão, ele é interessante. Né? Então, por isso que tem que ser algo muito bem pensado, muito bem organizado e bem orientado também, certo? Então, essa parte da pesquisa, né? Tudo lá está tudo lá no regulamento do TCC, vocês vão encontrar lá. Agora eu vou pedir o professor Daniel passar o slide para nós. Pode ir para o segundo, para o próximo. Então, olha só, eu quero mostrar isso aqui para vocês, porque é o que vocês vão usar. Quando vocês abrirem um ambiente Java, o que nós pensamos, tá? Nós colocamos aqui em pasta no Drive. Então, você vai clicar aqui e ele vai te encaminhar para esse regulamento. Aqui fica mais fácil até da gente poder ajudar vocês. Algo que vocês reportam para a gente, né, que não está muito claro, aí a gente vai aqui, já melhora aqui para vocês, para ajudar vocês. Então, quando vocês abrirem o AVA, pessoal, é isso que vocês vão encontrar. O manual de elaboração do artigo científico, o regulamento, a ficha de avaliação do TCC, que é importantíssimo, nós vamos abri-la e vamos passar para vocês. Por quê? Por meio da ficha que vocês vão ter ideia do que vocês vão ser avaliados. Nossa, vai cobrar isso aqui, então eu vou lá no meu artigo e vou dar uma melhorada. Certo? Eu coloquei para vocês 2 modelos, o modelo de artigo científico de pesquisa-ação e o modelo de artigo científico de revisão bibliográfica. Esse último aqui, ó, de revisão bibliográfica, é o que eu mais indico para vocês, que eu mais indico para o caso de vocês, e eu vou falar por quê, tá? Talvez vocês me deem razão mais para frente, tá? Então, tudo isso aqui é o que está no AVA. Então, ó, o manual de elaboração, vocês aí, 8º período, precisam estar atentos ao manual, certo? Porque ele vai te dar o passo a passo de como fazer o seu trabalho. O regulamento do TCC é onde está falando que você precisa entregar o trabalho escrito, que você precisa apresentar esse trabalho de forma oral,
que você precisa se atentar para a ficha de avaliação do que vai ser cobrado, o tempo que você vai ter para apresentar o seu trabalho oral. Então, quando a gente fala assim, a minha defesa do TCC, a defesa do TCC é quando você apresenta de forma oral o seu trabalho, né? E tem uma banca que vai te avaliar, né? Que vai te dar nota no trabalho. Vale, é nessa hora que eu tenho medo. No seu trabalho oral. Mas o que acontece aí, gente? Nós vamos falar mais adiante, quando eu estiver falando da ficha de avaliação, eu vou falar com vocês sobre a apresentação oral, tá bom? Agora, professor Daniel, eu gostaria muito que você abrisse para nós o manual de elaboração do artigo científico. Nós vamos mais ou menos seguindo aqui essa sequência. O professor Daniel vai abrir para nós, para mostrar para vocês esse manual aqui de elaboração, tá? Porque eu não dou conta de fazer as duas coisas, sabe? Falar, apresentar, né? Dá tudo errado aqui quando eu vou compartilhar. Dá tudo errado. Então, veja bem, vocês têm aí o manual de elaboração do TCC. Apareceu para vocês, pessoal? Ó, vocês mesmos conseguem aumentar aí, tá vendo que agora a gente tem uma lupinha, vocês mesmos conseguem aumentar aí também. A gente aumenta daqui, mas vocês conseguem aumentar aí também, tá? Olha só. Esse aqui é o manual de elaboração, tá? Ele tá mais completo. O que vem nesse manual aqui, gente? Ele vem mostrando para vocês quais os tipos de artigos que nós apresentamos aqui, que vocês têm que apresentar aqui na Faculdade Domínios. Então, vamos aqui para o número 1. Olha, na Faculdade Domínios, o trabalho de conclusão do curso, TCC, de pedagogia, pode ser apresentado em duas modalidades: artigo de revisão bibliográfica ou artigo de pesquisação. É fundamental que você compreenda as características de cada um para escolher o que melhor atende seus interesses e objetivos. E a gente vai ver um e o outro, e eu vou mostrar para vocês, assim, a minha opinião sobre qual que pode atender melhor vocês, não falando, é esse que vocês têm que fazer. Mas, assim, já de início, o que eu acredito ser melhor para vocês, tá? E eu vou falar por quê. Então, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês do que é um artigo de revisão bibliográfica. Então, veja bem, pessoal, o que vocês têm que apresentar de TCC? Artigo. Certo? Beleza? Artigo. Ele pode ser um artigo de revisão bibliográfica e ele pode ser um artigo de pesquisa-ação. São duas modalidades, certo? Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre o artigo de revisão bibliográfica. Olha, o artigo de revisão bibliográfica, ele também é conhecido como artigo de revisão de literatura, é um estudo aprofundado sobre um tema específico, baseado na análise crítica e sistemática de pesquisas, artigos, livros e outros materiais já publicados. Então, por exemplo, eu quero falar no meu TCC sobre a inclusão de estudantes em turmas de Fundamental 1. Primeira coisa, gente, vocês não podem abrir demais para pesquisa. Olha só, a primeira dica. Vou falar sobre inclusão. Tá, mas isso está muito vago. Você vai falar de inclusão em quê? Inclusão em qual série? Inclusão em qual segmento? Tá vendo? Que quando você fecha um pouco esse leque que você abriu demais, você facilita as coisas para você,
certo? Uma coisa é falar de inclusão, não é? Tem inclusão na universidade, tem inclusão nos anos iniciais, tem inclusão na educação infantil, tem inclusão na EJA, tem inclusão nos anos, não é o caso de vocês, mas tem inclusão aí para tudo quanto é lado. Então, eu preciso fechar essa minha pesquisa para facilitar para mim. Então, eu vou lá. Inclusão de estudantes com quê? Qual a deficiência? Qual a necessidade? Inclusão de estudantes com TEA, grau 1, nos anos iniciais do ensino fundamental. Tá vendo que aí já facilita para mim, já fechou aí, né? O meu leque não está tão aberto. Então, não vou sair atirando para todo lado. Vou fechar um pouco para facilitar a minha pesquisa. Isso chama-se fragmentar, tá? As principais características do artigo de revisão bibliográfica ou de revisão de literatura. Ele não envolve coleta de dados empíricos. Então, quando eu faço, gente, um artigo de pesquisação, teve até uma aluna que me perguntou essa semana, professora, são 2 trabalhos? Não, não são. É porque quando essa mesma aluna, se estiver por aqui depois, se pudesse manifestar, eu não lembro o nome dela aqui agora, que eu converso com tanta gente todo dia, mas enfim, quando você faz um artigo de pesquisa-ação, você tem que primeiro fazer um projeto de pesquisa. Não que o de revisão bibliográfica também não precise, mas não é necessário, assim, partir de um projeto de pesquisa, entendeu? O artigo de pesquisa-ação, olha, o próprio nome indica, pesquisa-ação. Então, ele precisa partir de uma ação que foi desenvolvida na escola, no ambiente, em campo aí. Então, ele é diferente. Você primeiro faz um projeto de pesquisa, né? Todo o seu projeto, onde você vai coletar dados, onde você vai fazer aí a sua pesquisa, né, em campo, e depois você faz o seu artigo aí para mostrar os resultados da sua pesquisa. Por isso que eu falo para vocês que o artigo de revisão bibliográfica, talvez ele se encaixe melhor aí para os anseios de vocês. Então, veja bem, o artigo de revisão bibliográfica, que é o que nós estamos falando agora, ele não envolve dados empíricos. Você não irá a campo para aplicar questionários, para fazer entrevistas, para observar situações. O seu trabalho será inteiramente baseado em fontes secundárias. O que são essas fontes secundárias, professores? São fontes de outros pesquisadores, né, já conceituados aí na área. Né? Você vai entrar no Google, você vai entrar na nossa biblioteca e vai fazer aí as suas pesquisas sobre autores que já escreveram, pesquisas de autores que já escreveram aí sobre o tema que você vai pesquisar, e você vai ir coletando essas pesquisas para poder montar aí o seu trabalho. Análise e síntese. O foco aqui desse artigo de revisão bibliográfica, ele está em identificar, analisar, comparar, sintetizar o conhecimento existente sobre um tema escolhido. Então, olha, você aqui não quer mostrar uma pesquisa de campo que você fez. Você quer apenas não, né? Você quer aprofundar pesquisas que já existem. Você quer aprofundar num tema que já é existente, né, um tema, lógico, que é existente em pesquisas pré-existentes. O que isso significa? Eu vou pesquisar, por exemplo, sobre inclusão. Então, eu vou pesquisar autores, artigos e trabalhos que já existem, né, para servir de bibliografia para mim, certo? Para que eu possa aprofundar aí o meu artigo. Identificação de lacunas. Um bom artigo de revisão,
ele consegue identificar o que já foi estudado. E, mais importante, o que ainda precisa ser pesquisado na área. Então, você lê lá, vou usar a inclusão, que é o que está me vindo na cabeça aqui, tá, pessoal? Você vai pesquisar sobre inclusão. Você leu um monte de artigo, um monte de dissertação, você leu livros, fez pesquisa sobre inclusão, mas ainda tem algo ali que está faltando. Olha que legal. Você pode pegar esse algo que ainda está faltando e pesquisar sobre isso, e pautar o seu artigo nisso aí, né? E colocar aí na sua conclusão, colocar nas considerações finais, né? Nas observações do seu artigo, sobre algum ponto que você observou que ainda precisa ser ali mais falado, mais pesquisado na área. Qual que é a contribuição teórica? Embora não gere dados novos, né, porque o artigo de revisão bibliográfica ele não vai gerar dados novos, né? Não vai ser uma pesquisa que você foi a campo e percebeu algo e olha, mas ele vai contribuir para a organização e atualização do conhecimento sobre o assunto, principalmente o seu, certo? Quando você se aprofunda em um determinado tema, isso aqui vai te gerar mais conhecimento. E quando você deixa isso aí para futuros estudantes, para futuros educadores, você também gera conhecimento. Então, eu gosto muito do artigo de revisão bibliográfica, porque eu acredito que ele atende muito à realidade de muitos estudantes da nossa faculdade, da FAD, tá? Que tem aí, que mora em regiões mais distantes, né, que são mais abastados aí da internet, que moram mais longe, que estão em polos, né, diferentes. Então, assim, eu acredito que esse artigo de revisão bibliográfica é o que mais atende aqui às nossas expectativas. Aí vem o artigo de pesquisação, né, que era o que estava antes lá no regulamento, né, cobrando aí que fosse um artigo de pesquisação, e a gente conseguiu mudar isso aqui. Então, olha, qual que é a diferença dele? O artigo de pesquisação é um tipo de pesquisa que busca solucionar um problema prático em um determinado contexto, ao mesmo tempo em que gera conhecimento sobre processos de intervenção. É um ciclo de planejar, agir, observar e refletir. Então, isso aqui que eu estou passando para vocês é o que vocês vão ter em mãos também. Então, o artigo de pesquisação, pessoal, primeiro você pensa num problema, né? Você pensa aí num problema que você percebe aí na escola. Você tem que ir atrás da solução desse problema, né? Você tem que fazer uma pesquisa qualitativa, quantitativa, para poder engajar aí no seu artigo de pesquisação e na sua proposta de pesquisa. Quais que são as características desse artigo? A intervenção prática é a principal característica. O que é essa intervenção prática? Ele envolve a proposição e implementação de uma ação ou estratégia em um ambiente real. Então, para você fazer um artigo de pesquisação, primeiro você tem que ter ido para uma escola fazer essa investigação. Né? Eu acredito que desse ano para frente possa ser mais tranquilo, porque as nossas disciplinas de pesquisa e prática pedagógica, elas pedem muito isso, né? Que você vai a campo, que você vai à escola. Mas para os alunos que não perpassaram aí por essa disciplina com o formato novo, talvez eles tenham um pouco mais de dificuldade nessa parte aqui, tá? Então, olha, você tem que ir, por exemplo, uma sala de aula, uma escola, uma comunidade, você tem que detectar um problema e trabalhar em cima desse problema. Por isso que é necessário a elaboração de um projeto de pesquisa. Então, quem for fazer a pesquisação, um
artigo científico de pesquisa e ação, não tem como não ter passado por um projeto de pesquisa, certo? Primeiro, ó, você tem que ir para a escola, tem que ter os questionários que foram aplicados, tem que ter o ano da sala de aula em que você aplicou, ou professores, certo? Então, tudo isso tem que ter sido pensado antes. Outra característica desse artigo, coleta de dados. Né? Diferentemente da revisão bibliográfica, a pesquisação envolve a coleta de dados gerados pela intervenção. Por exemplo, observação, diário de campo, relatório, as entrevistas que você fez, você tem que gerar relatórios, né? A gente está aprendendo muito isso lá na parte da pesquisa e prática pedagógica 2. Por isso que mais para frente, porque é um trabalho, né, a longo prazo, a gente vai conseguir muito passar aqui pelo artigo de pesquisação com muita tranquilidade. Dados anonimizados. Por que eu coloquei isso aqui? Pessoal, é crucial, é fundamental que todos os dados coletados sejam anonimizados, tá? O que é isso? Você não pode falar nome de escola, de professor, de aluno no seu artigo, né? Você pode falar professor A, professor B, aluno A, aluno B, mas é importante também que, nesse caso aqui, seja um trabalho de observação, que você não envolva, de fato, na sua pesquisa, os estudantes e os professores. Por quê? Porque nós ainda não temos implementado um conselho de ética em pesquisa na faculdade. E todo artigo, todo projeto de pesquisa que é de pesquisa-ação, que você vai a campo, que você trabalha com professor, que você trabalha com aluno, o seu trabalho tem que passar pelo conselho de ética em pesquisa. Lá na plataforma Brasil, junto com o Ministério da Saúde. Ou seja, os nossos alunos, quando estão envolvidos em alguma pesquisa, estudantes, professores, eles podem incorrer em alguns atos, por exemplo, constrangimento. Constrangimento é o principal, né? Ser exposto a algum momento de perigo, não, mas tudo isso eles olham. Por isso que é importante que se vocês fizeram ou vão fazer um projeto de pesquisa e ação, que todos os seus dados sejam anônimos e que a sua pesquisa seja de observação, mesmo você tenha ido a campo. Certo? Vocês querem fazer alguma pergunta até aqui sobre isso? Não? Olha, por que os dados anonimizados ou anonimados, tanto faz? Isso significa que nenhuma informação que possa identificar pessoas deve ser divulgada no seu trabalho. O foco deve ser nas informações e resultados, não nas identidades individuais. Desse modo, não há necessidade de submeter o seu trabalho ao Conselho de Ética e de Pesquisa. Ele se chama CEP, tá? Há um ciclo de reflexão nesse artigo, tá? É um processo contínuo de planejar a ação, executar, observar os seus efeitos e refletir sobre os resultados para aprimorar o processo. Há uma contribuição prática e teórica, né? Ele gera conhecimento sobre a eficácia de intervenção e oferece soluções para algum problema específico que você identificou. Então, você saiu a campo, né? Você foi para a escola. Pesquisar sobre um problema que você observou, né? Você vai ter que responder aquele problema, aquela questão. Você vai ter que, de alguma forma, mostrar aí socialmente que você foi capaz de responder aquela pergunta. Veja bem, uma coisa é responder a pergunta, outra coisa é solucionar a pergunta, tá? Quando eu mostrar para vocês os modelos, vocês vão entender isso aqui melhor. Passo a passo para a elaboração do TCC. Olha, aqui, gente, a primeira coisa, é fundamental o acompanhamento do seu orientador. Então, esteja sempre em contato com o seu orientador, perguntando, né, mostrando, professor,
Número 2, agora, passo a passo para a elaboração. Ó, professor, eu já fiz aqui a minha introdução, veja se está legal, veja se eu não estou muito fora aí do que eu estou pretendendo. Alguém está com a mão para cima? Pode abrir o microfone e perguntar. Viviane? Viviane? Você quer perguntar, Viviane? Viviane? Não? Então, vamos continuar. Primeira coisa, gente, a dica que eu tenho para vocês aqui, ó, você vai definir um tema. Primeira dica, definir um tema. Você vai pensar em algo que possa realmente, que você realmente gostaria de aprofundar na área de pedagogia, tá? Não vai, às vezes a gente fica querendo fazer bonito, ou a gente fica querendo explorar demais, mas não, a primeira coisa, pessoal, é você pesquisar sobre aquilo que realmente você tem interesse. Tá? Ah, fulano já está pesquisando sobre isso, vou pesquisar sobre isso. Não tem problema, tá? Importante é você fazer algo que realmente seja do seu interesse. Delimite o tema. Ó, aquilo que eu falei. Um tema amplo demais pode ser incontrolável, certo? Então, você vai delimitar. Ah, eu quero falar de inclusão, mas inclusão em que segmento? Inclusão de alunos, você tem que falar a deficiência, né? Necessidade especial de sala, a deficiência. Acho que é a deficiência mesmo que a gente fala, né? Se tiver alguém aí que é especialista na área, pode me corrigir, tá? Você tem que delimitar o que você quer pesquisar. Não é sair dando tiro para todo lado, abrir demais e ficar incontrolável para você. Mesmo porque a sua pesquisa bibliográfica, sua bibliografia, ela vai crescer muito. E você pode não conseguir abordar aquilo que você queira abordar. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, gente? Professora, a senhora está me escutando agora? A Viviane, estou, Viviane. Sim, então, a minha dúvida é sobre a anonimatização. Anonimização. Isso. Anônimo, dados anônimos. Anônimos, sim, os dados anônimos. Então, podemos fazer esse artigo, mas trocando os nomes? Olha, Viviane, a orientação que a gente tem, né, até lá no mestrado, no doutorado, é que a gente use letras. Ah, né? então tudo bem. Era a minha dúvida. Os alunos da turma, os alunos da turma tal. Uhum. Aí você não precisa nem falar aluno A, aluno B, porque veja bem, essa questão de conselho de ética, isso é muito melindroso. Essa semana eu estava conversando com a nossa diretora, com a nossa coordenadora geral, e nós precisamos até pensar com mais cuidado sobre isso, certo? Por isso que eu falei para vocês, talvez investir num artigo de revisão bibliográfica seja mais interessante para vocês. Não que, mas o meu já está pronto, eu já fiz isso, ótimo. Só tenha cuidado de anonimizar nome da escola aí. Como que eu vou fazer então, professor? Coloca uma escola pública da cidade tal, né? Ou você pode pôr o nome, por quê? Tem algo interessante. Isso, nome de escola é domínio público, né? Então, você pode colocar a escola tal, tal, da cidade tal, né? Você só não pode nominar o nome de professor, nome de aluno, né? Trata como aluno A, aluno B. Ao observar a realização da aula da professora, percebi que o aluno A tinha dificuldade nisso, tananã. Né? Então, são dados que você pode citar no seu artigo. Só tomar cuidado para anonimizar, tá? Certo, então era essa a minha dúvida. Certo? Obrigada, professora.
Seu microfone está cortado. Agora vocês estão me ouvindo? Agora sim. Abaixei demais. Então, veja bem. Agora vamos lá. Isso aqui é importante, é bom vocês tirarem sempre dúvidas, tá? Sobre os dados anônimos do seu artigo. Agora vamos aqui para o passo a passo, para a elaboração. Não, isso aqui eu já passei, gente, estou lá embaixo. Aqui, ó, formule um problema de pesquisa, escolha do tema, né? Estou lá no 2.11. Defina o seu tema de interesse, né? Pense em algo que você realmente gostaria de aprofundar na área de pedagogia. Delimite o seu tema, né? Olha aqui, eu até coloquei um exemplo aqui, ó. Em vez de falar sobre a importância da leitura, né, que é algo tão abrangente, fale sobre estratégias de incentivo à leitura na educação infantil. Estratégias de incentivo à leitura em turmas de 5º ano. Né? Feche o seu tema, para que você consiga fazer o seu trabalho mais redondinho, tá? Para que não fique aquele leque assim, porque aí você se perde, né, ao longo da sua dissertação. Formule um problema de pesquisa, tá? Transforme o seu tema em uma pergunta clara e objetiva, em que seu trabalho buscará responder. Por exemplo, quais as principais estratégias pedagógicas utilizadas para promover o incentivo à leitura de crianças do ensino fundamental 1? Quais as estratégias de alfabetização são usadas em turmas de 1º ano do ensino fundamental para alunos que têm dificuldades, para alunos que têm TDAH, para alunos que têm dislexia? Então, vai fechando isso aí para facilitar para você, tá? Então, quando você formula uma pergunta de pesquisa, principalmente lá no artigo de pesquisa e ação, né, aquele que parte de algo que você colocou em prática, você precisa ter uma pergunta de pesquisa. Como que você vai pesquisar algo se você não tem uma indagação, se você não tem algo que te preocupa, né? Tudo deve partir dessa pergunta de pesquisa, desse problema, um problema que você encontre, um problema que você acredita que precisa ser solucionado, é aí que a sua pesquisa é daí que a sua pesquisa vai partir, tá? Baixa um pouquinho, professor Daniel, aí a gente vem para o levantamento bibliográfico, né? Quando você vai fazer, pessoal, uma pesquisa, você precisa ter um levantamento bibliográfico. Quais são os principais autores que falam sobre aquilo, né? Que falam sobre aquilo. Aí você vai pesquisar, né? Você vai aí no banco dos periódicos da CAPES, você vai em bibliotecas universitárias, você vai em artigos acadêmicos, eu coloquei alguns para vocês aqui, tá? Onde vocês podem pesquisar. Vocês vão em repositórios de universidades. O que é o repositório, pessoal? O repositório é onde você encontra tudo quanto é trabalho que já foi feito sobre determinado assunto. Né? Deixa eu citar minha universidade, por exemplo. Universidade Federal de Uberlândia, onde eu estudo. Você entra lá, repositório UFO, aí vai te mostrar aquele monte de trabalho. Aí você vai filtrando, inclusão, aí você vai achar um monte de dissertação que foi escrita ali sobre esses assuntos. E é aí que você consegue fazer um melhor trabalho. Isso é certíssimo, gente. É aquela coisa assim, dicionário não é coisa de usar. Pessoas inteligentes têm um dicionário na mochila, né? Nem que seja online.
Pessoas espertas vão nos repositórios para saber trabalhos que já foram feitos sobre determinado assunto, para enriquecer o seu, ou até para te dar uma ideia do que você vai fazer, tá? Selecionar fontes, né? Isso aí é onde você vai pesquisar. Mais embaixo a gente tem leitura e fichamento. Isso aqui você vai ler. Você pega um artigo do fulano de tal lá que fala sobre... Vamos falar sobre letramento. Aí você pega um artigo da Angela Klein, né? Aí você vai fichando, pode ser digitando ou anotando o que ela fala sobre esse determinado assunto. Né? O fichamento, eu estudo até hoje por meio de fichamento, que acho que é o jeito mais fácil da gente estudar. Não é você sair a Deus dará procurando informação e colocando lá no seu trabalho, não. Mesmo porque você não pode ficar copiando e colando, porque isso vai passar por um detector de plágio, né? Você tem que escrever com as suas palavras. A única coisa que não vai estar com as suas palavras no seu artigo são as citações, certo? Então, é no fichamento aí que a gente vai registrar as informações importantes aí de cada fonte, né? Para ajudar vocês aí no caminho para fazer o seu trabalho. Descendo um pouquinho mais, nós temos a organização e estrutura do artigo, que é uma das partes que vocês aí julgam mais importantes, né? Que é quando a gente vê aí o esqueleto, né, do nosso trabalho. Então, olha, o seu trabalho ele tem que ter um título, né? Não é um título criativo, lindo, maravilhoso, né? Claro que ele pode ser criativo, mas o título do seu trabalho, gente, ele tem que resumir, ele é uma porta de entrada. Ele tem que resumir aquilo que vai ser tratado. Quanto mais simples, melhor. Porque o avaliador, ele vai ver o seu título e vai falar, vai falar sobre isso e isso. Agora a gente pega trabalho, tem uns títulos que a gente não faz ideia do que a pessoa vai falar. A pessoa floreia tanto, vou colocar um título maravilhoso. Não está fazendo redação. Até na redação, pelo contrário, a gente precisa ali. O título, ele resume a sua ideia. Tá? Então, quanto mais claro, melhor. Depois do título vem um resumo, né? O resumo é um parágrafo único, ele não tem enter, né? Vocês precisam aí se atentar para a NBR da ABNT, que vai te dar aí como deve ser o seu trabalho, né? Margens e tudo mais. No modelo já deixei isso pronto, vai facilitar a vida de vocês, mas enfim, citação, isso vocês têm que fazer de acordo com a ABNT, tá? O resumo é um deles, né? Você coloca aqui no resumo, é um parágrafo, né, de no máximo 250 palavras, que você coloca o objetivo, né, o que você busca analisar com o seu artigo, as principais conclusões que você tem, porque o artigo, ele parte de algo que já foi feito, algo já foi pesquisado, por isso que o resumo, ele é como se fosse a propaganda aí do seu artigo, né? Ele mostra realmente do que seu trabalho vai se tratar. Depois vem a fundamentação teórica, né? Que é o corpo todinho do seu trabalho. Depois vem a metodologia, onde você vai descrever a revisão bibliográfica que foi realizada, quais bases de dados foram usados, né? Se foi pesquisa bibliográfica. Discussão e resultados, isso aqui é mais para pesquisação, né? E, por fim, vem uma conclusão, né? O seu artigo, ele tem que ter uma conclusão. Alguns colocam considerações finais, né? Mas é onde você vai aí colocar as suas impressões, aquilo que você acreditou depois, aquilo que você acredita depois que você fez todo aquele seu trabalho. Por fim, as revisões bibliográficas, né? Vai seguir aí as normas da ABNT. Siga os modelos colocados no portal do aluno, né? No AVA. Né? Escrita e revisão, mais abaixo aqui, eu coloquei para vocês, isso aqui vocês vão abrir o AVA, tá? Esse documento tá lá. Comece a escrever,
espere ter tudo perfeito para começar. Gente, a gente só começa começando, tá? Ah, ficou muito ruim. Mas é assim que a gente começa um trabalho. Ele passa, para isso que existe um orientador, para isso que a gente está aqui, é para falar, ó, não está dando, não. Essa parte aqui não está clara, essa parte aqui você tem que melhorar nisso, nisso, nisso. Essa parte aqui você precisa citar algo, não está muito claro, você precisa citar alguém que falou sobre isso aqui. Aqui você falou, mas isso aqui não é sua ideia, isso aqui é a ideia de alguém, você tem que citar. Então, ó, linguagem objetiva, evite termos técnicos, tá? Termos desnecessários, seja objetivo, seja claro ao escrever. Atenção para as citações, tá, gente? Siga realmente as normas da ABNT, citações até 3 linhas, no corpo do texto ali, com aspas, se for uma citação direta. Citação com mais de 3 linhas, você tem que ter um recuo ali de 4 centímetros, né? Isso é importantíssimo que seja certo, que esteja certo no seu artigo. Os números, os recuos, né? A fonte que você deve usar. Então, tenha muito cuidado com essas citações, tá? Releia e revise, tá? Peça para o seu orientador para revisar e esteja aberto a sugestões. Né? O orientador falou isso sim, vamos escutar, né? Vamos trocar ideia. Verifique a coerência, a clareza, a correção gramatical, a ortografia, né? Escrevam com coerência, revise essa ortografia, certo? Para que o seu artigo esteja esteticamente perfeito, ou próximo aí à perfeição. Aqui eu coloquei, mais embaixo, a elaboração de um artigo de pesquisação, né? Nós já falamos sobre ele, né? O que é um artigo de pesquisação. Acho que pode abaixar, Daniel, porque senão vai ficar muito repetitivo. Aqui eu falei sobre alguns termos que precisam, mas aqui a gente descarta. É aquilo que eu já falei aqui, ó, da anonimização, eu coloquei aqui para vocês, mais embaixo, ó, garanta que todos os dados coletados sejam completamente anonimizados. Isso significa usar, por exemplo, aluno A, aluno B, professor X, escola Y, tá? Acho melhor anonimizar a escola também, que é para a gente evitar quaisquer problemas, tá? Em vez de nomes reais, imagens ou vídeos, se utilizar, devem ter os rostos ou qualquer informação de identificação borrados, tá? Ah, mas eu preciso colocar uma foto dos alunos fazendo tal atividade no meu artigo. Pode colocar, mas você tem que borrar o rosto, tá? Colocar um emoji lá no rosto. Aqui eu mostrei para vocês como que vocês devem coletar esses dados, tá? Podem ser por diário de campo, por entrevista, por questionário, produção dos participantes, relatórios documentais, tudo aqui da pesquisação, isso que vocês vão ler, abrir o AVA e ler isso aqui, tá? Mais embaixo, coloquei como que vocês fazem uma análise de dados. Mais embaixo, eu coloquei a organização e a estrutura do artigo, tá? De pesquisação. Aqui mais embaixo, escrita e revisão. Agora, aqui eu coloquei lá embaixo, Daniel, dicas gerais para ambos os tipos de TCC. Então, vocês viram que aqui eu falei do artigo de pesquisa, revisão bibliográfica, depois o de pesquisação, e aqui as dicas gerais dos dois. Né? Comunique-se com o seu professor orientador, não deixe de tirar dúvidas, não deixe de mandar mensagem, tá? Organize-se, não deixe nada para a última hora, viu? Não deixe para a última hora, o TCC é um processo que exige tempo e dedicação. Comece cedo, comece já. Próxima dica, use as normas da ABNT, já na próxima página.
use as normas da ABNT. Né? A formatação do seu trabalho deve seguir rigorosamente as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que nós chamamos de ABNT. A FAD poderá disponibilizar um modelo ou guia específico para isso. Então, nós temos a normatização, né, de trabalhos técnicos. Se você digitar lá no Google, ABNT NBR 6023, você vai conseguir aí, eu vou colocar para vocês também. Plágio é crime. O que é plágio, pessoal? Plágio é você ir lá na internet, copiar e colar no seu trabalho, como se aquilo fosse seu. Né? Nunca copie trechos de outros trabalhos sem citar a fonte. Nossa, mas eu achei isso aqui muito importante, eu preciso colocar no meu trabalho. Coloque, mas cite a fonte, né? Segundo fulano de tal, abre aspas e fecha aspas, tá? Todo o seu trabalho deve ser original e com devidas referências. Revise o português, nós já falamos sobre isso para vocês. Esse manual é um ponto de partida, vocês vão ler, mas eu acredito que o que realmente vai atender vocês, assim, aqui, o ponto, a cerejinha do bolo, são os modelos, né? A gente gosta do modelo, né? Aqueles que não estão com o trabalho pronto, ou aqueles que já estão com o trabalho pronto, vão poder dar uma olhada aí novamente, né? Daniel, agora a gente pode ir, acho que o regulamento a gente não precisa, a gente pode ir para o outro arquivo, que é a ficha de avaliação. A ficha de avaliação do TCC, porque aí eles vão saber, antes de eu mostrar os modelos para eles, eles vão saber o que vai ser cobrado no TCC, né? Que aí fica melhor para eles. Aí eles já pegam essa ficha e vai, será que meu trabalho tem isso? Aí a gente... olha, pessoal, essa ficha de orientação, ela é importante tanto para o professor, né, orientador, quanto para vocês, alunos, tá? Estudantes acadêmicos. Então, olha aqui, eu vou passar aqui, porque eu acho muito importante, das orientações gerais. Eu coloquei aqui para vocês primeiro todas as orientações, ó, nas bancas de defesa, quem está com medo, né, da defesa, já vai para a defesa sabendo o que vai ser cobrado. Olha, nas bancas de defesa do curso de licenciatura, os avaliadores deverão observar as seguintes instruções. Então, o que o seu avaliador vai observar? Olha, o aluno será avaliado em duas modalidades: avaliação da apresentação oral e análise do trabalho escrito, por 3 membros. Eu vou resumindo, tá? Por 3 membros. Né? Então, a banca terá 3 membros, tá? O professor e mais 2. Número 2. No trabalho escrito, cada membro deve avaliar a relevância e a profundidade do tema escolhido, condizentes com os objetivos propostos, capacidade de análise, clareza e coerência. Pode ser poder de síntese e objetividade, obediência à norma técnica científica, né? A ABNT. Então, o seu trabalho ele vai ser olhado se está na ABNT, se está nas normas, né? Número 3. Na apresentação oral, isso que é importante, ó, para vocês, acadêmicos. Na apresentação oral, cada membro deve avaliar a coerência do conteúdo da apresentação oral com o documento textual. Uma vez eu participei de uma banca que a menina, ela apresentou um slide que não tinha nada a ver com o trabalho dela. Né? Assim, ela não deu ênfase na pesquisa dela. Né? Então, vocês, pessoal, no slide que vocês vão usar para apresentar o seu trabalho, ele é o seu trabalho escrito em tópicos. Né? Eu pesquisei isso, isso e isso. Os objetivos foram esses. Usei essa teoria aqui, desses
autores renomados. O que nós conseguimos obter, né, com a pesquisa foi isso, isso e isso. E a conclusão é essa. Né, você vai mostrar aquilo realmente que você fez. Olha o que vocês têm que mostrar, ó. Qualidade, estrutura de material da apresentação, o domínio de conhecimento do tema, clareza da fluência do domínio verbal na exposição das ideias, observância do tema determinado para a apresentação, não ultrapassar 20 minutos. Então, olha aqui, você vai ter 20 minutos para a apresentação do seu trabalho, 20. Cada membro da banca terá 10 para poder fazer perguntas para você ou colocar alguma observação, certo? Por isso que você tem que ser o mais objetivo possível na sua apresentação oral. Porque se algo que você não aprofundou na apresentação oral, porque a apresentação oral, ela não é para você aprofundar, você aprofunda no seu trabalho escrito. A apresentação oral é para você mostrar em linhas gerais para essa banca a importância da sua pesquisa. O que você fez, certo? Aí a pessoa da banca, o professor da banca, aí ele vai te perguntar. Aí, conforme a pergunta que ele fizer, você aprofunda ali na pergunta que ele fizer, tá? Mas a sua apresentação oral tem que ser o mais simples possível, gente. Não é aquele slide cheio de coisa escrita, não. Tá? Daqui a pouco eu vou falar, apareceu uma pergunta aqui, daqui a pouco eu vou falar, tá? Então, aqui tá claro, né? Eu quero falar de novo sobre o TCC, porque a gente abre o nosso trabalho e a gente fica tentando colocar no slide lá tudo aquilo que a gente colocou no artigo, né? Não é aí, não, tá? Não é por aí, não. É o mais sucinto possível, tá? Ok? Você precisa tirar 70, né, no seu trabalho, para você ser aprovado. A nota da banca examinadora, 40%, né, o professor orientador, ele dá 40%, e a nota dos demais, 60%, tá? E a gente faz uma média, né, e essa média tem que atingir os 70%, mas isso aí, nós lá da banca, é que temos que nos preocupar, tá? Vocês preocupem-se em fazer uma apresentação mais objetiva, mais simples, bem treinada, né? Treinem para essa apresentação, tá? A avaliação será documentada em ficha de avaliação, que está no anexo 1, tá? Em seguida, o presidente da banca deverá preencher a ficha de avaliação do anexo 2, tá? Então, a gente tem um tempo para deliberar e depois passa para você sua nota, fala se você foi aprovado ou você precisa refazer algumas coisas e ter uma nova tentativa. A entrega da versão final, né, do seu trabalho, com as correções sugeridas, né, se for o caso, olha, fulana, aqui você pode fazer, vai anotando tudo que a banca falar, tá? Aí, vocês estão me ouvindo, gente? Coloca um joinha sim, porque tem aluno falando que não está ouvindo, mas deve ser problema da internet, aqui para mim está tranquilo, tá? Então, olha só, quem não está ouvindo aí pode colocar, é que a pessoa não vai ouvir, né? Mas pode colocar aí como que fala? Transcrição, né? Então, depois da banca, se for o problema, você tem 30 dias para fazer as correções e entregar o seu trabalho aí, tá? Se for o caso de uma nova apresentação, a gente se reúne aí para ver como que vai proceder. Então, olha, você será avaliado nesses termos aqui, ó, estudantes, tá? Relevância e profundidade do tema. Agora, Daniel pode descer um pouco e lá para a ficha. Os parâmetros de avaliação.
Primeiro aqui você tem aqui, ó, trabalho de conclusão de curso, TCC. Então, o que que nós vamos olhar? A relevância e profundidade do seu tema, se realmente é um tema importante. Os resultados da sua pesquisa, a capacidade de você argumentar, de falar, né, de pesquisar, obediência à norma, apresentação oral. O que que nós vamos olhar na sua apresentação oral? A coerência do conteúdo da apresentação oral com o documento textual. Então, você tem que ser coerente. Você tem que ter o microfone aberto. Você tem que falar sobre o que você escreveu, né? Você não pode... Tem um microfone aberto. Patrícia está com o microfone aberto. Patrícia, você fecha, por gentileza? Você quer perguntar? Não, quando eu consegui entrar agora é que eu não estou consultando com a professora. Você está trabalhando com a Ah, tá. Eu não estou entendendo muito bem. Então, vamos lá. Qualidade, estrutura, domínio e conhecimento do tema, né? Você pesquisou, pessoal. Você escreveu seu artigo. Então, você domina aquilo ali que você pesquisou. Estuda isso antes, né, da apresentação. Clareza, né? O domínio verbal, né? Fale com cuidado, fale pausadamente, tá? Escolha um ponto que você vai ficar olhando para você poder falar. Não começa a olhar para um e para outro, que você começa a se perder. Né? Escolha um ponto e fale sobre isso. Tá? E fale aí o que realmente você pesquisou. Você consegue, porque você fez a sua pesquisa, você tem domínio sobre ela. Cuidado com o tema, tá? Se são 20 minutos, não ultrapasse esses 20 minutos, tá? Aqui são... Pode tirar, Daniel, esse documento, a gente pode ir para os modelos, que eu acho que é o que mais eles precisam. Vamos lá para os modelos, Daniel. Vamos para o modelo de pesquisa, modelo de artigo de revisão bibliográfica, que é o último aí que está lá no AVA. De revisão bibliográfica. Olha, o professor Daniel colocou aí para vocês, pessoal. Então, eu tentei fazer assim, ó, para ficar... Ai, que é isso que eu fiz aqui? Olha aqui, o que eu fiz para vocês. Olha, aqui vocês vão colocar o título, tá vendo que tá bem claro? Aqui vocês podem usar esse mesmo arquivo aqui, porque ele é editável, tá? Você copia ele, claro, né? Copia e cola lá no seu Word para você fazer. Então, olha aqui. O título, qual que é a fonte? Arial, tamanho 12, caixa alta, negrito, espaçamento 1 simples. Vou pôr 1,5, né? 1 não. Vou deixar para um aqui. Pronto. Aqui vem o seu nome e o nome do professor orientador, tá? Aí você tem o resumo. Olha, no resumo é um texto único, espaçamento simples entre linhas, fonte Arial, tamanho 12, justificado, né? Não tem parágrafo, né? Justificado, as margens. Contendo entre 100 e 250 palavras. O resumo é uma apresentação concisa de todos os pontos relevantes do seu trabalho, como textos, objetivos, abordagem metodológica, os resultados, o uso de citações bibliográficas deve ser evitado. Você não coloca aqui no seu resumo citação, não. Mas você pode colocar, por exemplo, você pode mencionar os principais autores pesquisados. Isso aqui eu acho interessante. Por exemplo, a minha pesquisa, a nossa pesquisa, né, eu gosto na terceira pessoa. A nossa pesquisa pautou-se em Angela Kleiman para falar sobre o letramento, em Magda Soares para falar sobre
sabe? Então, você pode colocar em Paulo Freire, aí coloca o ano, né, entre parênteses. Eu acho bem interessante você citar isso aqui no seu resumo, porque aí a gente já sabe, né, quem você pesquisou, né? Aí aqui você coloca a palavra-chave, já vou falar, só um minutinho. Você coloca a palavra-chave. Deixa eu falar que eu já tenho umas 3 perguntas. O trabalho ele pode ser em grupo, sim, pessoal. Está lá no regulamento, de no máximo 4 pessoas. E o que acontece? Na apresentação oral, os 4 têm que apresentar, certo? Aí vocês têm que se dividirem com bastante cuidado para os 4 apresentarem aí, tá? Eu acho muito, mas eu coloquei no máximo, eu coloquei 4, tá? Não, o grupo tem 20 minutos. São 20 minutos, tá? Independente se é individual ou se é em grupo, são 20 minutos. Aí, por isso, vocês têm que se organizar muito bem. 20 dividido por 4, quanto que dá? 5. Então, aí, 5 minutos para cada um falar aí. Por isso que a apresentação oral, pessoal, é algo muito objetivo. O povo fica com medo da apresentação oral, mas ela é a parte mais tranquila. Vocês têm que estar preparados para possíveis perguntas que a banca for fazer, né? Certinho? Aí vem a introdução, ó. Já coloquei até os espaçamentos certinho para vocês. Vem a introdução, aí eu expliquei aqui como que faz uma introdução, tá? Direitinho, olha, texto em Arial, Professora, citação. Oi, Diana. você falou sobre as possíveis perguntas da bancada. Mas Sim. as perguntas seriam sobre o tema do TCC de quem vai apresentar? E o seu trabalho. Nada vai fugir do seu trabalho. Por exemplo, Diana, você está lá falando de inclusão, né? Aí eu posso falar assim, Diana, aqui no parágrafo, na segunda folha do seu trabalho, não ficou muito claro o que você quis passar aqui. Você podia explicar melhor essa parte? Entendi. Entendeu? É mais ou Uhum. menos assim. Que bom. Por isso que é importante vocês estudarem, vocês deixarem o seu trabalho muito claro, né? Para objetivo, não floreia demais, fragmenta, não sai falando letramento. Não tem como a gente fazer um artigo sobre letramento, não, gente. A gente faz um artigo sobre letramento em quê? Letramento em turmas de como se dá a apropriação do letramento digital em turmas de 5º ano. Ah, meu Deus. Como Um exemplo. se dá, como é a apropriação do letramento por crianças do 1º ano da escola X. Né? Então, o letramento matemático, né, quem for escrever sobre isso. Então, assim, a gente tem que ter cuidado aí para delimitar a pesquisa, não ficar aquele negócio grande, senão você pode ser pego aí nesse momento aí de muita coisa, né? O menos é mais, tá, gente? Menos é mais. Então, aqui, ó, coloquei para vocês citação recuada 4 centímetros da margem, eu tenho que saber da BNT, vocês têm que saber da BNT, né? Quando professora, que eu vou colocar essa citação aí recuada? Quando tiver mais de 3 linhas. Eu escrevi lá uma citação de um autor, deu mais de 3 linhas, ela tem que ser recuada 4 centímetros, tá? Aí, gente, vocês vão pegar modelo de artigo da internet, né? Porque vocês são espertos, vocês vão pesquisar artigos, vocês verem como que é a estética do artigo lá, né? Ai, meu olho tá... Mas quando passar de 3 linhas em Arial 11, as notas de rodapé em Arial 10, né? Quando, se for o caso. Aqui eu coloquei tudo para vocês, ó, o espaçamento entre linhas do resumo.
É simples. Para o restante do texto, o espaçamento é 1,5, certo? Antes e após os títulos, subtítulos, o espaçamento deve ser apenas de 1, né? Só um enter. O artigo deve ter de 9 a 20 páginas. Então, o seu artigo, ele não tem que passar de 20 páginas, né? De 9 a 20 páginas. Então, se eu voltar aqui para vocês, ó, vocês vão ver que não existe capa. Tá vendo? Capa, contra capa. Já começa aqui, né? Então, 20 páginas com a bibliografia, tá? Com a bibliografia. 20 páginas que eu coloquei, tá? No regulamento. 9 a 20 páginas. Com a bibliografia. É o que a gente tem, né? Em geral. Alguns de 9 a 18, né? Eu coloquei de 9 a 20 para ficar um meio termo aí, tá? Aqui eu expliquei tudo, né? Como fazer a introdução. O que tem que ter? Olha aqui eu coloquei um modelo para vocês do que é uma citação recuada, 4 centímetros, ó. Pode descer, professor, pode ir lá para a próxima página, onde tem. Pode ir descendo aí, professor. Na segunda página, isso, mais para baixo um pouquinho. Isso aqui. Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, como que é feita essa citação aqui, tá? Recuada, 4 centímetros, tá bom? Aqui para cima eu estou explicando tudo, viu, pessoal? Eu coloquei aqui os modelos de artigo, aí no lugar dos textos que vocês vão escrever, eu coloquei a explicação como que vocês devem fazer, né? Aqui, número 2, capítulo 2 do seu artigo, é revisão bibliográfica, né? É onde você vai aqui desenvolver o seu artigo, tá? Você vai pesquisar suas fontes importantes aí e dividir em título e seção, por exemplo. Você pode colocar aí 2, revisão bibliográfica, né? Aí você pode colocar um título, né? 2.1, tratamento da inclusão no cenário atual. Aqui é a hora de você abranger mais, né? Depois você vai fragmentando para aquilo que você quer fragmentar. Então, aqui na revisão bibliográfica, você pode pôr títulos e subtítulos. Você vai falar de algo, divide, né? Vou falar sobre isso agora, então vou colocar um subtítulo. Agora eu vou mudar de assunto aqui, porque eu quero falar sobre a inclusão no cenário brasileiro, da escola pública, então eu vou pôr outro subtítulo. Então, você vai colocando aí seu artigo com a sua carinha. Aí a gente abaixa mais um pouquinho. No artigo de revisão bibliográfica, essa etapa é o corpo central do estudo, em que são expostas de forma organizada e analítica as teorias de base seguindo as normas da BNT. Pode ser subdividida em títulos, em seções e subtítulos, e deve seguir a NBR 6024. Então, se vocês forem lá no Google, né, NBR 6.24, 024, aí vocês verem lá como que as normas atuais da BNT para ajudar vocês, mas aqui já está tudo certinho aqui, ó, como que vocês têm que fazer, o espaçamento eu já deixei aqui direitinho. Se você for pôr tabela, eu já deixei uma tabela aqui, é só você preencher e colocar a fonte e tal, tá bom? Pode descer mais um pouco, Daniel? Isso. Mais um pouquinho. Depois você vem as considerações finais, tá? E aqui eu coloquei o que são as considerações finais. É a parte final do seu artigo, em que vocês apresentam a abordagem mencionada. Então, aqui nas considerações finais, a gente não usa muito colocar citação. Então, aqui são suas palavras, tá? Você vai discutir os resultados apresentados
no seu artigo. O que eu chamo a atenção de você, depois vem as referências, tá, pessoal? Aqui eu coloquei como vocês devem fazer referência, tá? Ela é obrigatória. Referência, ela é de acordo com a NBR 023. Deixa eu falar com vocês aqui sobre o uso da inteligência artificial. A gente tem aí, né, várias inteligências artificiais que são ferramentas legais para nos ajudar, né? Você pode, por exemplo, tem aí o Gemini, né? Escreve Gemini do Google, né? Do Google aí, tem algum Gmail que ela já vem. Vários chats aí, GPT, né? Que você pode lançar a mão aí para te ajudar, mas cuidado, tá? Usa, assim, você viu uma fala legal de algum autor, por exemplo, joga lá na inteligência artificial, pede para reescrever com outras palavras, tá? De forma mais simples, ou de forma mais argumentativa, saiba fazer as perguntas corretas para a inteligência artificial. Não deixe a inteligência artificial fazer nada para você, não, tá? Ela é uma ferramenta, e muito boa, por sinal, né? Quando sabemos usá-la. Então, esse artigo aqui, pessoal, é um artigo que realmente eu defendo ele assim como sendo, parece que eu travei, não, como sendo assim o artigo, o modelo de artigo que melhor possa atendê-los, né? Que vocês não vão precisar ir a campo, que vocês não vão precisar fazer um projeto de pesquisa, que vocês vão precisar poder se aprofundar mais num determinado tema e pesquisar sobre ele. Eu acho que é um artigo. Isso. Inteligência artificial, ela é diferente de copiar e colar. Quando você copia de um artigo e cola no seu trabalho, aquilo não é seu, aquilo é de uma outra pessoa. Quando você usa a inteligência artificial para te ajudar a entender algo que foi, por exemplo, ontem eu peguei uma citação, eu gostei de uma citação, estou escrevendo, gostei muito de uma citação. Eu peguei a citação da autora, era até da Angela Kleiman, era sobre letramento, multiletramentos, e eu coloquei na inteligência artificial, e eu pedi ela assim, ó, com essas palavras, explique-me de forma muito clara o que a autora está dizendo com a citação abaixo. É claro que eu sabia o que ela estava dizendo, mas eu já estava com a cabeça tão cheia que eu não estava conseguindo mais argumentar. Aí a inteligência artificial me argumentou. Eu poderia muito bem pegar aquilo e já colocar lá no meu trabalho, certo? Mas não, o que eu fiz? Eu peguei aquilo que a inteligência artificial me deu, joguei lá no Sinônimos, olha aqui, mais uma dica para vocês. Tem um dicionário na internet, ótimo, chama Sinônimos. Aí eu mudei algumas palavras, sabe? E aí eu usei no meu artigo, porque me ajuda, isso ajuda, gente. Não é pegar o que a inteligência artificial te deu e copiar tal qual ela te deu também, não. Tá? É você estudar em cima daquilo que ela te dá. Isso você reescreva usando sinônimos, né? A gente chama de parafrasear, a gente tem que ter muito cuidado com a paráfrase, tá, pessoal? Porque realmente tem que ser um argumento diferente. Por isso que eu gosto de pegar citações e argumentar sobre elas, né? Eu gosto de pedir a ajuda da inteligência artificial para me ajudar a argumentar algumas citações, né? Para eu entender melhor e até para eu ter palavras, né, para falar sobre aquilo.
Alguém perguntou se esse modelo de artigo vai ser colocado no grupo. Aí vai depender do professor de vocês. Mas esse modelo de artigo, ele está no ambiente virtual do aluno, tá? Vocês precisam acessar o ambiente virtual, mesmo porque tem mais coisas lá que vocês precisam se apropriar, né? Essa ficha aí que está lá, vocês precisam observar direitinho o que vai ser avaliado, para vocês não correrem o risco de deixar faltar alguma coisa, né? No seu trabalho, tanto oral quanto escrito. Então, acessem o ambiente virtual, que está lá no ambiente virtual. Isso aqui foi a Heloísa. Heloísa perguntou se vai ser colocado no grupo. Está no ambiente virtual, Heloísa, tá? Para aqueles que foram a campo, que fez projeto de pesquisa, que investigou, tem também o modelo de artigo de pesquisa-ação, tá? Dá tempo da gente colocar ele, professor Daniel? Só para os meninos verem? Dá sim, professor, vou compartilhar aqui. Aí eu vou mostrar para vocês o de pesquisação. Isso. Eu coloquei aqui no... Vai abaixando aí para mim, Daniel. A capa. Por que eu coloquei aqui? Ah, professora, então tem que pôr capa nesse? Não, é porque eu dei duas possibilidades para vocês. Quando vocês não colocam a capa, você tem que fazer uma nota de rodapé. Vocês viram lá no primeiro modelo? Eu coloquei lá nome do orientador, aí eu coloquei um númerozinho lá, aí coloquei uma nota de rodapé, para vocês, né, explicarem quem que é o orientador, que o trabalho foi orientado por ele, tal, tal. Aqui eu já coloquei uma capa, volta um pouquinho, Daniel. Eu coloquei a capa, ó, a página de rosto, vai abaixando um pouquinho, Daniel. Aí eu coloquei aqui, ó, trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito parcial, obtenção de título de pedagogo, né? Vai abaixando, Daniel. Aqui agora você coloca o seu nome do professor orientador. Se você não for pôr aquelas capas lá, não precisa, você pode começar daqui, ó, tá? Usando aquelas mesmas normas lá, tá? Do espaçamento, do título. Aí você coloca uma notinha de rodapé, tá bom? Aqui você coloca o resumo. Nesse aqui eu fiz diferente. Eu peguei fiz aqui, é meu mesmo, sobre o TEA, né? E eu fui colocando, fazendo o artigo e explicando para vocês como que deve ser, né? Então, aqui, ó, você, aqui no resumo, você dá uma contextualização breve, né? Uma frase que apresente o tema geral, exemplo, aí eu fui dando exemplo, sabe? Neste pesquisação aqui, eu fui dando exemplo. Né? Este artigo investiga os desafios da inclusão de alunos com transtorno de espectro autista no ensino fundamental, dos anos iniciais. Eu coloquei, mas é dos anos iniciais. Então, esse tipo de frase, gente, você pode usar para começar qualquer resumo, tá? Este resumo evidencia uma pesquisa bibliográfica acerca de quê? Aí você vai colocando. Então, em todos aqui, ó, vai abaixando, Daniel. Pode ir lá para introdução. Aqui, ó. Na introdução, eu fui colocando e dando exemplo para vocês, para ajudarem vocês. Então, essas frases aqui que eu coloquei, ajuda vocês lá no de pesquisação, no de bibliográfica também, tá? Pode ir abaixando, Daniel. Então, é isso aqui, vocês copiem, colam lá no Word de vocês e vai fazendo em cima aqui. Os espaçamentos já estão prontos, tá? É só ir fazendo em cima do que está aqui. Nesse aqui eu coloquei exemplo, tá? De como fazer um objetivo geral, de como fazer um objetivo específico, tá bom? Certinho? Referencial teórico, coloquei aqui para vocês como que é colocado. Pode ir abaixando, Daniel.
Metodologia, pode ir, Daniel. E mais embaixo, as considerações finais, certo? Então, quem fez aí o modelo de pesquisa e ação, o artigo, ele tem que estar nesses parâmetros aqui, tá? Depois vem as referências bibliográficas também, tudo nas normas da ABNT, tá? Nós temos também, pessoal, no ambiente Java, deixa eu lembrar do nome aqui, peraí. O regulamento do TCC, né? O regulamento que regula, né? Tudo isso aqui que eu passei para vocês, está lá no regulamento. Isso é bom vocês darem uma lida, tá? Dá uma lida lá em linhas gerais, tá bom? Mas atentem-se mesmo ao manual, porque aqui no manual e nas fichas de avaliação, já coloquei aqui os minutos que vocês vão gastar. Nos modelos, eu coloquei para vocês aí os modelos direitinho. Tudo que eu melhorar aqui nos modelos, sai direto para vocês, né, Daniel? Eu já mexo aqui e sai automático para eles, né? Isso. Uhum. Isso. Então, porque como a gente fez aqui Daniel colocou tudo em Drive, então, se eu dou uma melhorada ali, de acordo com algumas dificuldades que vocês forem tendo, aí eu vou clareando lá nos modelos, já sai automaticamente para vocês. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre isso aqui, ó, a aluna que perguntou, então, o ambiente Java de vocês é isso aqui que está aparecendo, ó, TCC 2025, tá? Tá tudo lá, tudo isso que eu mostrei para vocês está lá, tá? Professora, eu posso fazer um complemento? Pode, deve. Obrigada. Nada. Pessoal, boa noite. Quem está falando aqui é o professor Daniel Cacheta. Só fazer um complemento acerca da apresentação da professora em relação ao ambiente. Deixa eu só compartilhar aqui só um minutinho. Todos estão vendo minha tela? Podem confirmar aí, por gentileza. Certinho, obrigado. Pessoal, então, aqui é a sala de aula de vocês, né, dessa disciplina. Então, aqui ele vai seguir a mesma lógica de todas as disciplinas, né, vai ter as semanas de estudo para justamente auxiliar vocês em relação à formatação, a questão da embasamento, né, toda essa parte de metodologia acadêmica, metodologia científica está disponível aqui para vocês estudarem. E essa parte online, onde a professora apresentou, ela está aqui justamente um link, aqui, ó, orientações e documentações do TCC. Né? Então, aqui tem uma explicação geral do que tem, né, e tem justamente o link dessa pasta. Então, tudo que a professora fizer de alteração vai estar disponível aqui. Então, vai clicar aqui, vai justamente abrir aquela pasta, né, que a professora colocou. Né? Então, a gente atualizou o ambiente de forma que fique mais dinâmico essas alterações. Tudo que alterar, todos, independente do polo que vocês tiverem, vai cair nessa pasta única. Está Então, é só um escrito, ó, complemento. pasta online, né, professor? Mostra lá de Isso. novo. Pasta Isso. online aqui, ó, gente. Pasta online. Vocês clicam na pasta online, vai aparecer tudo isso que eu mostrei para vocês. Pasta online. Anota aí. Não Isso. se percam. É isso, professora, só esse complemento eu queria fazer. Eu acho que um último complemento também, aproveitando, que aquilo é os locais onde que vocês vão realizar a postagem do artigo de vocês. Lembrando que o prazo ele vai abrir dia 8 de agosto e vai fechar dia 15 de novembro. Justamente, né, dá tempo das correções, e caso o trabalho não fique bom, né, para aprovação, ainda tem um tempo para poder fazer a entrega da correção dentro do exame final. Certo? Então, mas aí é só ver as informações mesmo disponíveis que estão no ambiente, e qualquer dúvida, nos procurar aí que a gente vai auxiliar, né, o professor orientador do polo também. Aí está escrito aqui, ó, gente, está pequenininho aqui, mas está escrito lá, ó, abre sexta-feira, 8 de agosto, e fecha sábado, 15 de novembro, né, entrega do artigo científico. Então, aqui vocês abrem, postam lá o seu artigo, tá? Agora, vocês têm alguma dúvida?
Pergunta. Tem uns emojis assim, ó, subindo assim, ó, com a mãozinha assim. Alguma dúvida? Que é a hora de perguntar é agora. E depois também, né? Aproveitar que o professor Daniel está aqui, que ele entende tudo do AVA. Alguém tem alguma dúvida? Não? Podemos terminar, então? Olha, Luciana, quer perguntar, Luciana? Luciana? Luciana levantou a mão. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber que se essa data aí é para todos a entrega do artigo. A postagem do artigo. Sim, 8 de agosto abre e fecha 15 de novembro, Daniel? Isso mesmo, 15 de novembro. Para todos. Abre de 8 de agosto e fecha 15 de novembro. tá bom, obrigada. Oitavo período, né? Oitavo período. Sim, Aí, nesse tempo, pessoal, vocês vão enviando dúvidas aí para o seu professor orientador, tá? Professor orientador, se quiser criar um grupo e me colocar no grupo, pode também, tá? Eu posso contribuir aí. Eu acho que eu já estou no grupo, não sei se eu estou no grupo. Não, acho que não. Pode me colocar no grupo do oitavo período, para se eu puder ajudar de alguma forma também, tá? Pessoal, se não tem mais perguntas, acho que a gente pode terminar, né, professor Daniel? Sim, claro. Isso aqui é muita coisa, né? Muita informação. Então, a gente apresenta para vocês essas informações, né? As dúvidas todas, elas não são sanadas aqui em 2 horas. Então, a gente apresenta para vocês, até mesmo para gerar dúvida. Então, o importante agora é que vocês entrem em contato conosco, que vocês procurem, que vocês não deixem para a última hora, né? Porque tudo é para todos os polos, essa data. Tem os polos do oitavo período. Para que vocês possam tirar essas dúvidas em tempo hábil, né? Em tempo hábil. Daniel, essa data é para todos os polos, né? Isso Então, mesmo, oitavo todos os período. polos. Os polos para o oitavo período. Certo, pessoal? Não deixe para a última hora, entre em contato. De última hora, ninguém faz nada. Aí não adianta mandar mensagem 10 horas da noite, 11 horas da noite, 9 horas da noite, porque aí já não vai conseguir ajudar. Então, procurem aí. Final de semana eu estou sempre disponível, tá? Em Ô, horário. professora, Oi. você falou que é para todos os polos, inclusive para os acadêmicos do 7º período, que a gente está iniciando o 7º período agora. Não, isso é para o oitavo período, né? Quem está encerrando. Ah, entendi. Trabalho de conclusão de curso é do oitavo período, tá? Tá certo, obrigada. Os meninos do 7º período, eles pediram para participar aqui, mas para poder já estar sabendo como funciona, né? Porque é muito interessante você já ir para o último período, já sabendo também, né, o que você quer pesquisar, né? Boa noite, é muito professora. Mais alguma pergunta, pessoal? Boa noite, professora. Boa noite. Quem é? É Patrícia, do Polo de Pedras de Fogo, Paraíba. Eu gostaria de saber, assim, depois dessa data de envio, com quanto tempo a gente tem a nota? Com quantos dias? Não sei. Olha, isso aí eu não tenho essa resposta agora. Você tem, Daniel? Porque o trabalho ele é avaliado, a gente vai marcado
apresentação oral, né? Só depois que você tem a nota, depois da apresentação oral, porque você recebe aquela ficha de avaliação, tá? Tá ok, obrigada. Você sabe, Daniel, com quanto tempo Adriane tá aqui mais, não, hein? Ela teve que sair. Mas acredito que vai ser uma data antes, não, vai ser uma data antes do exame final, porque o período do exame final, porque justamente o exame final é o tempo que vocês vão ter para poder fazer as correções que foram apontadas e fazer uma nova postagem, caso não esteja muito bom, né? Ou bom, né? Então, realmente, eu acredito que vai ser, acredito até no final de novembro, no máximo, deve ter essa nota, esse feedback. Isso, porque vocês já vão para a apresentação oral, o professor já sabe a sua nota, inclusive, do trabalho escrito, né? Porque na ficha de avaliação, já vai constar a sua nota do trabalho escrito. Então, a apresentação oral é para compor a sua nota, né? Então, isso já vai ter sido lido, avaliado, tá? Tá ok, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Não deixem de ir no AVA, olhar de novo os modelos e fazerem perguntas, tá? Tirarem dúvidas aí nesse percurso aí, para não deixar para a última hora, tá bom? Bom, pessoal, não tendo mais nenhuma pergunta, eu agradeço a participação de vocês, agradeço os professores que estão aqui, os alunos do 8º período, os meninos do 7º, né, que apareceram por aqui também, muito obrigada. Professora, Helena Guedes fez uma pergunta. Vou falar novamente, todo esse material está lá no AVA, tá? Tudinho lá, igual o Daniel mostrou aqui. Tá lá em pasta online, tá? Tá bom? Aí abre que vai estar lá tudinho lá. Isso, só complementando, na verdade já está disponível para vocês, né, foi atualizado ontem, essa pasta online, e só complementando, aproveitando também minha fala, que também a gravação dessa reunião de hoje vai estar disponível lá na pasta também, para vocês precisarem rever, ou passar para quem não acessou, vai estar disponível ali também para vocês utilizarem. Ótimo, ó, a gravação estará lá. Então, assim, aí é bom que vocês olhem a gravação e lembram, né, e vai lá no AVA e pega lá o modelo direitinho, tá? Se consultarem modelos, se leram, se continuar com dúvida, entre em contato, pessoal, tá? Não deixe de entrar em contato, viu? Ó, professora Lenice, eu sou do 8º período, estou com uma dúvida assim, a gente tenta ajudar daqui, tá? Procure o seu orientador, o professor também, precisar entrar em contato, entre em contato. Não pode deixar para a última hora, tá bom? A gente está aqui para ajudar vocês, tá? E tranquilizá-los, tá bom? Dias antes da apresentação oral, nós vamos fazer um momento legal online, eu já passei isso para a Simone, um momento assim, de reflexão para acalmar todo mundo, apresentação oral, vai ser bem legal, tá? Não se preocupe que vai dar tudo certo, tá? A gente vai acabar por aqui, né? Agradeço mais uma vez, professor Daniel aí, parceiro aí, obrigado, viu, Daniel? Não dou conta desse tanto de coisa sozinha. Obrigada, meninos, 7º período, 8º, professores. Muito obrigada e entre em contato, tá? Importante é entrar em contato, tá bom? Isso aqui é só uma apresentação geral, agora o importante é correr atrás, vocês entrarem em contato, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.